Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós estamos mais uma vez gravando aqui em João Pessoa, direto da sede do Sindicato da Indústria do Álcool do Estado da Paraíba. Aqui ao meu lado o nosso convidado é Edmundo Coelho Barbosa, presidente executivo do sindicato. Seu Edmundo, seja muito bem-vindo pela primeira vez no programa Paraíba Tem. É uma alegria receber vocês aqui no sindicato. Eu fico muito contente de poder colaborar e é uma iniciativa importantíssima do Sistema S da FIEP, que eu tenho todo interesse de, vamos dizer assim, colaborar com vocês na comunicação. Pois é, hoje nós vamos conversar aqui sobre a indústria do álcool, açúcar e eletricidade. E, seu Edmundo, para começar essa conversa, eu gostaria que o senhor nos apresentasse um panorama econômico da indústria sucroalcooleira aqui no estado, através de dados, apontando o número de empresas e também de empregados nesse setor industrial. Perfeitamente. Bem, nós aqui no estado são 8 usinas hoje em operação. Essas 8 usinas empregam cerca de 21.800 trabalhadores em 26 municípios. Então, é uma indústria que tem uma grande capilaridade. São empresas que, além da cana própria, vamos dizer assim, fazem a extração do caldo da cana para a produção do açúcar e do etanol e o aproveitamento da palha com a bioeletricidade de 1.800 fornecedores de cana. Então, desde pequenos assentados até pessoas que têm muitos hectares de cana plantada. Então, esse assim, é um panorama geral da indústria. Se a gente falar em significado econômico, a gente tem que reconhecer que a contribuição desse segmento na agropecuária e no PIB da Paraíba é bastante relevante, porque, por exemplo, pelo menos 4,5% de todo o ICMS arrecadado na área de combustíveis é proveniente do etanol. Então, por outro lado, você vê o seguinte, uma usina de etanol, ela tem uma folha com 2 a 3 mil trabalhadores. Isso significa que nos municípios no entorno da usina tem uma injeção de recursos a partir da folha de pagamento. Vamos dizer assim, a cada 15 dias você tem 1.500.000, 2 milhões de reais sendo pago a trabalhadores. Então são 4 a 5 milhões de reais que você tem, vamos assim, a mais para a economia dos municípios que estão no entorno. É uma atividade bastante importante porque, além dos 21.800 trabalhadores diretos, você tem os trabalhadores indiretos, aqueles que estão em atividades paralelas e atividades de prestação de serviço. Então você tem que incluir aí desde o borracheiro até o matadouro. Porque, por exemplo, um município como Mamanguape, na época da safra, que vai começar agora, abate um número de animais muito superior, e isso tudo mostra a pujança que a economia, vamos dizer assim, obtém a partir da produção do etanol, do açúcar e da bioeletricidade aqui no estado. As condições climáticas e até mesmo o solo propicia a instalação dessas empresas no litoral e no brejo, como o senhor falou? Nós temos a nosso favor aqui na Paraíba um fator muito importante, diferenciador e extremamente positivo, que é a insolação. Ou seja, a gente tem fotoperíodo muito longo. Então, enquanto em outras regiões você tem um fotoperíodo, vamos dizer assim, um período em que o sol está transmitindo para as plantas a energia da radiação solar, você tem um período mais curto, de 9 horas, 10 horas, aqui nós temos um fotoperíodo de 12 horas. Isso nos coloca na frente em termos de fotossíntese da planta, né? A cana, ela é por si só uma célula transformadora, entendeu? Da energia solar em energia sob a forma de sacarose, entendeu? A sacarose é exatamente a riqueza da cana. Mas não só a sacarose, a gente tem também a biomassa, ou seja, a cana depois de moída e também hoje com a colheita mecanizada, que tem crescido bastante, você tem um volume de palha que vai
é convertido normalmente em bioeletricidade. A partir da queima desse bagaço, a gente tem a produção da bioeletricidade com a geração de vapor. Então, nós temos aqui no estado, nessa área de bioeletricidade, pelo menos 5 empresas que já têm condições de produzir energia para o sistema elétrico nacional. 3 dessas 5 já fornecem efetivamente energia de reserva para o sistema elétrico nacional. Então, são empresas, na verdade, as empresas têm preferido usar a energia elétrica gerada na sua irrigação, porque um fator imprescindível para a produtividade aqui no estado é exatamente a irrigação. E para fazer irrigação, cada empresa que quer ter produtividade, na verdade, todas as empresas aqui geram energia, todas elas para o consumo próprio, mas nem todas comercializam, como eu estava colocando. Mas quem quer ter produtividade precisa guardar água. E essa é a estratégia das empresas mais bem-sucedidas em relação à sua capacidade de, vamos dizer assim, armazenar água para os períodos de seca e para poder proporcionar uma irrigação para a cana. Então, voltando à sua pergunta, nós temos cana em 26 municípios, certo? Esses municípios estão na faixa do litoral aqui do estado, que é exatamente a faixa que tem de 800 a 1.200 milímetros de chuva. E isso é bastante favorável, é bastante adequado para a cana. Os nossos tabuleiros aqui do litoral, são essas áreas mais planas, que estão mais próximas da costa, eles são planos e isso propicia a colheita mecanizada. Então, nossas áreas são melhores do que as áreas, por exemplo, do estado de Pernambuco, onde você tem áreas de cana muito acidentadas. Sim, e falando agora de mercado, né? As empresas da Paraíba, elas conseguem, tem algumas, como o senhor falou, que já, de certa forma, já também atendem o cenário nacional, isso. Mas qual mercado, de um modo geral, elas abrangem? Só a nossa região Nordeste, outras regiões do país também? Nós temos uma produção de etanol bastante superior à produção, à nossa demanda, a demanda do estado. No açúcar acontece a mesma coisa. Nós produzimos mais de 180 mil toneladas de açúcar e o mercado do estado da Paraíba consome cerca de 100 mil toneladas de açúcar. No etanol, o mercado consome cerca de 160 milhões de litros, mas nós temos produção de 420 milhões de litros. Então, o nosso etanol abastece, em parte, Pernambuco, Rio Grande do Norte, até o Piauí. Ceará é um grande destino do nosso etanol e os caminhões que saem das usinas muitas vezes vão exatamente para as bases das distribuidoras nesses estados. Exportação, como é que nós estamos nesse setor? O mercado internacional não tem se mostrado favorável à exportação, principalmente porque a região aqui, ela tem um consumo maior do que a capacidade de produção. Então é o seguinte, a região Nordeste, ela tem uma produção equivalente a 10% da produção brasileira. Nós estamos falando então, vamos dizer assim, enquanto a produção brasileira é de 27 bilhões de litros, a produção, o consumo da região Nordeste é da ordem de 2,7 bilhões de litros, mas nós produzimos efetivamente cerca de 1 bilhão e 500 milhões de litros aqui na região Nordeste. Ok, Sr. Edmundo, nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria do álcool. Até já! Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações
A FIEP, através do presidente Francisco Boega Gadelha e do NAC, Núcleo de Acesso ao Crédito, assinou um acordo de cooperação com o Banco do Nordeste. A ação vai garantir que sejam utilizados recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, bem como facilitar o acesso às linhas de crédito e financiamentos para os empresários paraibanos. Nós temos um compromisso com o banco de carrearmos clientes no sentido de aplicar, de que o banco possa aplicar, que essa é a meta do banco, R$1 bilhão aqui na Paraíba. Nós temos uma equipe altamente treinada para quebrar burocracias, falar com o gerente, encaminhar projetos, enfim, buscar facilitar de todas as formas o acesso ao crédito por parte do empresário. FIEP, atuando em prol da competitividade industrial. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje, mais uma vez, estamos gravando o programa aqui direto da capital João Pessoa, na sede do Sindicato da Indústria do Álcool do Estado da Paraíba. O nosso convidado é o presidente executivo do Sindiálcool, Edmundo Coelho Barbosa. Seu Edmundo, neste setor nós ouvimos falar muito em sazonalidade e safra. Vamos agora então explicar um pouco para quem está em casa como é que acontece esses dois processos. Olha, em todas as agroindústrias, a gente pode considerar que, vamos dizer assim, essa é uma indústria que depende da natureza, depende dos ciclos e depende do ciclo vegetativo da cana. O nosso etanol é hoje produzido essencialmente da cana. A cana tem um ciclo vegetativo de 18 meses. Então, normalmente você planta cana, mas você não planta cana todo ano, né? Pelo contrário, algumas áreas ficam reservadas para descanso. Essas áreas que ficam reservadas para descanso, a gente faz adubação verde. Essa adubação verde melhora, vamos dizer assim, a quantidade de nitrogênio no solo. A sazonalidade, então, começa em função do ciclo da natureza. Tá? Além disso, você não tem cana madura o ano inteiro. O ideal seria funcionar aos 365 dias. Certo? Seria ótimo. Mas como a gente não tem cana madura o ano todo, a gente consegue funcionar durante 200 dias. Algumas empresas conseguem funcionar até 220 dias, até 240 dias. Certo? Já se conseguiu. Nessa safra que nós vamos começar agora, a nossa abertura da safra no dia 18 de agosto, essa safra vai ser uma safra muito boa, porque choveu bem, entendeu? Nós tivemos nesse período, nessa safra, nós chamamos de safra 2016-2017, porque ela começa agora em agosto e vai até março do ano que vem. Algumas empresas ainda estão produzindo um pouquinho lá no comecinho de abril, no final de março, entendeu? Mas outras estão iniciando já em julho, mas a abertura oficial da safra vai ser 18 de agosto. Pela primeira vez, a Paraíba tem a alegria de receber os outros estados vizinhos com a abertura da safra. Pois é, eu vou entrar nessa questão, já que o senhor citou. É difícil encontrar mão de obra qualificada, embora o Senai tenha um trabalho que facilita, né, dá acesso às empresas a ter essa mão de obra? Olha, é um trabalho contínuo. O Senai nos ajudou a ser o primeiro estado brasileiro a ter programas de formação de mão de obra mais amplos para essa indústria. Porque o que acontece? Às vezes a gente precisa de motorista, é uma mão de obra que você encontra facilmente, inclusive naqueles municípios. Mas quando você precisa de um mecânico de motor diesel, nem sempre você encontra naqueles municípios em que a usina está, entendeu? Porque envolve, por exemplo, conhecimento em bomba injetora, envolve é preciso ter uma formação. Algumas competências mais específicas. Exato. Então. Hoje em dia, com a mecanização, você vê a mecanização, a máquina no campo, ela exige 120 pessoas qualificadas atrás dela, que vão fazer a manutenção, vão fazer a troca dos discos de corte na máquina a cada 4 horas. Ou seja, ela exige todo um cuidado, inclusive uma equipe de prevenção de incêndio, porque a máquina, vamos dizer assim, opera num regime de alta velocidade e é preciso que a gente
tenha também essa equipe de prevenção presente o tempo todo, entendeu? Então, há muitas especialidades dentro dessa indústria que você precisa também atender às normas regulamentadoras. Então, por exemplo, a indústria precisa atender a NR12, a NR20 e todas as outras NRs, NR33, NR35, e tudo isso demanda pessoal especializado na área de engenharia de segurança e saúde ocupacional. Essa é outra área que exige profissionais bem qualificados. No campo, a tecnologia cresce cada vez mais. Nós vamos ter cada vez mais a usina totalmente monitorada por drones, entendeu? No campo. Então, o drone sendo usado para analisar imagens aéreas sobre aquela região de cana, porque é o seguinte, quando você vê uma imagem aérea, você consegue verificar se em algum lugar houve falha, mas fazendo a leitura das imagens, você consegue verificar que determinadas regiões não foram bem adubadas, certo? Ou houve algum outro problema. Então, tudo isso são evoluções que a gente está vivendo agora, entendeu? Pois é, Edmundo, estou falando, né, a respeito desse maquinário, desses equipamentos todos que são usados hoje em dia. O senhor diria, então, que cai por terra aquela visão de que o corte da cana, esse trabalho no plantio da cana, ele é um trabalho que exige muito fisicamente dos trabalhadores? Ainda se exige, ou bem menos, ou não exige-se mais como antes, diante dessa tecnologia toda que chegou para ajudar? Não, nós continuamos convivendo com o corte manual e o corte manual não vai desaparecer tão cedo. O corte manual na verdade, deveria ser melhor conhecido pela maior parte das pessoas, porque o trabalhador cortador de cana, ele é uma pessoa que tem um incrível domínio de si mesmo, ele tem uma incrível capacidade de determinação, de vontade. E é por isso que essa pessoa hoje tem um salário que durante, vamos dizer assim, o período da safra é em torno de R$ 2.200 a R$ 2.500. Uma pessoa que muitas vezes não teve acesso à educação. E essa pessoa é uma pessoa que, vamos dizer assim, você encontra poucos profissionais capazes de ter o rendimento que tem um cortador de cana. E nós temos, vamos dizer assim, muitas vezes na época de safra, em cada empresa, 2.000 a 3.000 trabalhadores no campo, entendeu? Além dos trabalhadores da indústria. E o que é interessante é que esses trabalhadores não são eventuais, não são trabalhadores que não vão voltar mais para aquela empresa. Pelo contrário, eles voltam e a taxa de retorno desses trabalhadores é cerca de 85% a 86%. Entendeu? Hoje se fala de trabalhadores que, desculpe, só para completar, que retornam e a trabalhar na safra seguinte naquela usina. Ok, senhor Edmundo, nós vamos então a mais um intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria do álcool, açúcar e eletricidade. A gente volta já. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: a FIEP, através do presidente Francisco Boega Gadelha e do NAC, Núcleo de Acesso ao Crédito, assinou um acordo de cooperação com o Banco do Nordeste. A ação vai garantir que sejam utilizados recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, bem como facilitar o acesso às linhas de crédito e financiamentos para os empresários paraibanos. Nós temos um compromisso com o banco de carrearmos clientes no sentido de aplicar, de que o banco possa aplicar, que essa é a meta do banco, R$ 1 bilhão aqui na Paraíba. Nós temos uma equipe altamente treinada para quebrar burocracias, falar com o gerente, encaminhar projetos, enfim, buscar facilitar de todas as formas o acesso ao crédito por parte do empresário. FIEP, atuando em prol da competitividade industrial.
Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando mais uma vez que hoje estamos gravando de João Pessoa, direto da sede do Sindicato da Indústria do Álcool do estado da Paraíba. Aqui ao meu lado está Edmundo Coelho Barbosa, presidente executivo do Sindiálcool. Seu Edmundo, de que forma esse setor atualmente ele vem lidando com as questões ambientais e relacionadas à sustentabilidade? Bom, esse é um setor campeão nessa área. Nós temos, vamos dizer, todas as indústrias, todas as agroindústrias filiadas ao sindicato atendem plenamente às questões de, por exemplo, do cadastro ambiental rural. Então, nós temos empresas que têm hoje de reservas naturais de patrimônio ambiental, cerca de 1.700 hectares de mata nativa. Isso não é só uma empresa não, tem várias. Ou seja, então as empresas hoje prestam serviços ambientais que deveriam ser remunerados. Se o governo, vamos dizer assim, a sociedade brasileira deseja que aconteça verdadeiramente uma preservação do meio ambiente, é preciso valorizar o trabalho do produtor rural que realiza esse trabalho de preservação, que mantém equipes de vigilância sobre as áreas preservadas, que mantém, vamos dizer assim, que evita as invasões para retirada ilegal de madeira, que, enfim, que trabalha o tempo todo para manter aquela área preservada, porque aquela área é uma área de biodiversidade que ela é riquíssima, até mesmo para que haja um melhor equilíbrio e para a preservação vamos dizer, da biodiversidade. Então, nosso sindicato tem incentivado o corredor ecológico Pacatuba-Gargaú. Pacatuba está lá em Cruz do Espírito Santo e Gargaú está já em Santa Rita, quase em Lucena. Então se forma um corredor extenso ao longo do rio Jacuípe e essa área é totalmente preservada. Ela não é de uma empresa só, são várias empresas que foram deixando áreas para preservação permanente. Isso torna o estado da Paraíba um estado que tem também a maior área de preservação de Mata Atlântica aqui na região. Mata Atlântica, vamos dizer, preservação efetiva. Então, nosso sindicato já ofereceu cursos, por exemplo, para viveristas, para o cultivo de essências vegetais nativas, né? Vamos dizer assim, variedades e plantas que são encontradas na mata, coleta de sementes e tudo isso faz parte da sustentabilidade. Mas o aspecto mais importante é a contribuição do etanol. Contribuição do etanol na redução das emissões de gases nocivos, gases do efeito estufa, gases que são... E nessa área nós temos uma contribuição importante. Você vê, o consumo de etanol aqui na Paraíba cresceu desde 2012 a 2015, vem crescendo ano a ano o aumento do consumo de etanol e os números que a ANP mostram que, por exemplo, 2014 vendeu mais etanol do que 2013, mas assim, não é que vendeu um pouquinho mais, vendeu 92% a mais no ano todo do que em 2013. Então mostra que o consumidor na Paraíba tem também adotado uma postura adequada para a preservação do seu investimento de longo prazo, o seu veículo, mas principalmente também percebendo e compreendendo os benefícios do etanol. Ô Edmundo, e agora eu gostaria que o senhor falasse sobre as ações do sindicato aqui na Paraíba, né? E também aproveitando falar para o empresário que está nos assistindo da importância de ser sindicalizado. Ah, sim. Nós temos, através da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias no Estado, um programa que muitos empresários, inclusive empresários da indústria, ainda não conhecem. E eu gostaria de realmente convidar para que o programa de desenvolvimento associativo fosse melhor compreendido por muitos empresários de indústrias, aqui em João Pessoa, inclusive, que infelizmente ainda não aproveitam. Ainda não são todos que aproveitam, entendeu? Mas nós temos aproveitado muito. Eu, inclusive, recebi um convite agora para participar de um encontro em Fortaleza com outros presidentes de sindicato. E isso faz com que as boas práticas adotadas lá, em outros estados, em outros lugares, possam ser aprendidas por nós, possam ser conhecidas, que a gente possa levar o que a gente faz
e possa conhecer também o que é que os outros sindicatos fazem, entendeu? Isso tem sido extremamente proveitoso, porque faz com que haja maior coesão e, principalmente, que o sindicato seja mais atuante. O sindicato, na verdade, ele só é respeitado na medida em que ele presta serviços. E quanto mais serviços ele presta, mais os sindicalizados contribuem para o sindicato com prazer, entendeu? Vamos dizer, fazendo do sindicato realmente um instrumento de defesa de interesses. Então, esse é o nosso foco. O Programa de Desenvolvimento Associativo serve para que a gente compreenda cada vez melhor o nosso papel de defesa dos interesses do setor econômico ao qual a gente está vinculado. Seu Edmundo, a gente sempre costuma fazer uma pergunta para os nossos convidados. O senhor pela primeira vez participa aqui do nosso programa, então eu também vou querer saber a sua opinião. Por que é importante acreditar e investir no estado da Paraíba? Bom, primeiro porque a chance e a probabilidade de haver um crescimento econômico maior aqui no estado vem por vários fatores. Há muitos anos eu milito na área de energia, especialmente da área de energia renovável. Hoje nós estamos começando a assistir um programa extremamente exitoso através do convênio firmado entre a Federação das Indústrias e o Banco do Nordeste com o aproveitamento maior do FNE solar, ou seja, o investimento em energia solar totalmente subsidiado com um plano de carência enorme que a Federação das Indústrias, junto com a diretoria do Banco do Nordeste, está oferecendo para que vamos dizer assim, um desafio que a gente precisa realmente levar esse desafio em conta, é o desafio de investir R$1 bilhão na Paraíba no prazo de 1 ano. É um desafio importante, difícil de execução, mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que o desenvolvimento se faz preservando e guardando aquilo que a gente gera aqui e valorizando aquilo que a gente produz aqui. Então é o seguinte, nós temos a nosso favor muitos fatores positivos, extremamente positivos, e o mapa de oportunidades da Federação das Indústrias, infelizmente, ainda é pouco conhecido por muitas pessoas, mas um trabalho exitoso, um trabalho de altíssima qualidade, mostrando inúmeras oportunidades de investimento aqui no Estado. Então, eu acredito cada vez mais no aproveitamento de todas as vantagens competitivas aqui do Estado e nas perspectivas que nós temos pela frente. Ok, seu Edmundo, nós vamos então chegando ao final do programa Paraíba Tem de hoje. Eu queria lhe agradecer, viu, pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, também por abrir as portas do sindicato, do Sindialco, para que a gente viesse gravar o programa aqui direto da sede. Muito obrigada, viu, seu Edmundo? Disponha. Muito obrigado. E sempre que tiver novidades, eu é que agradeço a vocês, aqui. a essa equipe e à Federação das Indústrias por promover esse trabalho importante de esclarecimento desse setor econômico que muitas vezes ainda é pouco avaliado e pouco conhecido na maior parte da opinião pública. Muito obrigado. Ok, obrigada. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você mandar um e-mail para a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você acessa o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!